Estamos de novo, chegamos. Saudações povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Mais uma resenha. Brentford versus Chelsea, Premier League, meio de semana, rodada 12. Já começou, já teve o jogo, vamos falar daqui a pouco. E o Chelsea vai ao Brentford Community Stadium pegar os Bees, as abelhas do oeste de Londres, e uma equipe nova na Premier League, é a segunda temporada. Vamos que vamos falar sobre esse jogo aí. Já tá aí o Cícero Santos, o Lucas Silva chegou, boa noite para todo mundo. Vamos desenvolver, vamos falar aqui o Chelsea do Graham Potter. Tem notícias aí de desfalques, jogador operado, né? O Kanté foi revelado hoje pelo Chelsea, divulgado que ele fez uma operação. Salve Lucas Silva, Kanté 4 meses fora, não tem Copa do Mundo para o nosso espetacular meio campo, nosso melhor jogador meio campo do Chelsea aí. Problemas para a defesa amanhã. Olha, ô Lucas, eu vi um papo sobre o Thiago Silva, mas parece que ele estava até treinando. Se for ele, eu acho que não vai ter problema não. Mas a dúvida é, como é fora de casa, eu acho que o Graham Potter vai mandar a campo 3 defensores. E eu estou apostando aí no Koulibaly dessa vez, porque o Potter já está fazendo o rodízio, né? A gente tá percebendo assim, ele não é coisa drástica, ele roda troca dois. No jogo passado o Koulibaly ficou no banco, entrou durante a partida, no ataque já mandou o Havertz. O Chelsea teve dificuldades, né, no começo contra o... que branco que deu aqui. Contra o Aston Villa, lá no Villa Park, olha só. Mas boa partida do Malta, excelente partida do Kepa, né? Dá pra gente falar bem dele aí. O cara agora é titular, se recuperou. E vamos ver o Potter na sequência de jogos agora. De início aqui, quero pedir, como sempre, aquele apoio. Redes sociais, ó. Vendo aqui em cima aqui, ó. YouTube, Chelsea Fan BH 1905. Instagram, Twitter, o Facebook. E para quem não tiver tempo de assistir, Chelsea Fan BH no Spotify, acompanhar lá a resenha em áudio. Beleza? Vamos seguindo. Brentford versus Chelsea, Premier League 2022-2023, rodada 12, no Brentford Community Stadium, estádio novo. É um estádio... Antes o Brentford jogava no Griffin Park, estádio que foi sua casa por 116 anos, e desde 2020 o Brentford não joga mais, o estádio que foi demolido. E agora o moderno Brentford Community Stadium é maior. O Griffin Park era para 12 mil, o Community Stadium é para 17, e o Brentford vai mandar para a gente lá. O Chelsea, das 2 vezes que esteve no Brentford Community Stadium, venceu. No decorrer da resenha a gente vai dando os dados aqui e vamos falar, né? Vou só divulgar a resenha aqui para a galera e vamos só reforçar mais uma vez as redes sociais aí. Então, Spotify, Chelsea Fan BH, YouTube, Chelsea Fan BH 1905, lá tem o pré-jogo, pós-jogo, tem Gigantes do Chelsea, Lendas do Chelsea, as resenhas atemporais. Recomendo lá. Tem resenhas top 5 de melhores jogadores, contratações decepcionantes. Tem uma resenha especial sobre o Didier Drogba. Tem a resenha sobre os jogos contra o Barcelona na Champions. Aliás, na data de hoje, né, em 2006, foi dito aí hoje, divulgado, né, quando o Chelsea ganhou por 1-0, o gol da lenda. O maior atacante da história do Chelsea, Didier Drogba, jogou contra o Barcelona em 2006, 1-0, foi na data de hoje, né? Data de 18 de outubro
em 2006. O Didier Drogba fez o gol do 1-0. Aí, Twitter, Facebook e o Instagram aqui. O Instagram aqui tem os textos, tem as resenhas dos jogos, tem texto, tem muita coisa aqui. Tem mais de 2.000 publicações aqui. Para quem é viciado em Chelsea, fica por aqui e acaba não perdendo não. Olha aí, chegou o Luan, Belém do Pará, marcando presença. Salve, Luan. Boa noite, Luan. Tudo na paz aí? Tempão que você não aparece para resenhar, hein, Luan? Se tiver um tempo aí e quiser entrar aqui, é só mandar. Você é sempre bem-vindo. Vamos lá, né? Olha aí o Cris, salve aí pro Cris também, meu xará, praticamente é sócio aqui, aparece aqui muita resenha. O Cristiano Silva, lá de Cabreúva, interior de São Paulo, próximo a Jundiaí. O Luan, de Belém do Pará, olha aí, esses blues. Fala aí, Luan, curtiu? Tá achando aí do Potter, show do jogo contra o Aston Villa? E aí, Cris? E a sua resenha sobre o Aston Villa? O que você pensa? Que você acha? Gostou? E o Malt? Que golaço de falta, né? O goleirinho estava mal posicionado. No primeiro gol, contou com a ajuda do Mings também, né? O Mings, eu achei muito estranho. Eu não entendi. O Mings, que é um zagueiro, até no nosso pré-jogo contra o Aston Villa, eu citei como um destaque do time lá de Birmingham, o Mings. E ele comete aquele vacilo no jogo contra os Blues, né? Sendo responsável pelo primeiro gol. Eu não entendi o Mings, ele falhou e parou na jogada. Ficou olhando o Malt. Completamente sem noção ali o Mings naquela, né? Oscilou demais. E no segundo tempo, aquela cobrança de falta do Malt foi um golaço, foi uma sensacional cobrança, mas o goleiro Martinez do Aston Villa, a gente podia tentar entender o que passou na cabeça dele, né? Porque ele se posicionou muito mal, estava adiantado no lance, né? O Chris falou aqui, o Chelsea teve sorte, foi a pior atuação na era Potter. O Chelsea, depois que fez o segundo gol principalmente, né, não no segundo gol, já no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, né, Cris? O Aston Villa obrigou o Kepa a se destacar. Se tivesse, chegasse aquela brincadeira, né? Se chega um extraterrestre agora no planeta e vê aquele jogo, eu penso, o Kepa é o melhor goleiro do mundo. E que volta por cima, né? Todo mundo torcendo para ele, isso aí. O Mendy deu um azar danado. Kepa teve sorte? Não, Cris, Kepa não teve sorte. O Kepa está muito bem posicionado, foi exigido e se garantiu. Hoje o cara é um titular absoluto. Eu gostaria muito que o Mendy continuasse, mas ele se machucou, trocou o treinador e agora? Me dizem aí, me digam, qual o motivo tem o Graham Potter de trocar o goleiro do Chelsea? Agora, se o titular, o Kepa, não está dando brecha, não está dando nenhum tipo de motivo. Né? O Luan falando aqui, né? Sorte. Não, foi competência mesmo. Na primeira temporada do Kepa, se é que a galera toda lembra aí, foi esse tipo de goleiro, de fazer grandes defesas. A partir da segunda é que complicou tudo. Os caras sempre que tiraram do goleiro, mandaram por cima. Mas aí é do jogo, né, Cris? Aí é erro dos caras, né? É uma sorte nossa, ainda bem que foi por cima, né? Mas as que foram no gol, pô, teve uma sequência de defesas. Teve uma defesa do Kepa que lembrou uma defesa do Chicharito com o Peter Cech. Vocês esqueceram daquilo. Salve aqui, Henrique, salve. Olha aí, o Luan quer participar, beleza, Luan, vou te mandar aí, mas você tá deitado? Não, mas senta, pô. Senta e veste uma camisa. Não vem participar da resenha sem camisa igual
O Patrick Rios, não. Ó, o Chris, se é o City já era. Ah, tá, aí já era mesmo. Mas nós vamos ter esse teste em breve. Já tem a Copa da Liga aí. E o time do City é muito bem treinado, que pouco importa se eles colocarem reservas ou não, né? Ô Luan, beleza, na hora que você estiver pronto, você só me envia aqui. Quer dizer, vou te mandar aí o convite, beleza? Vou mandar para o Cris também. Se o Cris quiser participar, legal. Ô Lucas Silva, você está aí? Quer participar aqui também? Se quiser, só enviar o pedido. Ok? Vamos esperar o Luan chegar aqui. Aí olha o seguinte, vamos falar aqui antes. Na rodada 12 aqui, já teve 2 jogos hoje, tá? Brighton, esse time do Potter, e o Nottingham Forest ficaram num 0-0 hoje. Olha só. O Brighton está seguindo, teve uma vitória. Fala, Cris. Salve, Luan. Tudo na paz aí, velho? Tudo na paz, meu querido. Bem, graças a Deus. Aqui, cabeças não ficarem cortadas. Né? Isso. Como é que é, sempre. Jeito? Isso, tá bom assim, tudo bem? E camisa vermelha, essa que você está vestindo aí? Do Inter, do Colorado. Olha, você é colorado, que legal. Eu pensei que você torcia por um time daí mesmo. Não, a gente torce, né? Eu torço aqui pro Paysandu, só que quando eu falo do futebol, esse aqui é o primeiro amor, né? Ah, bom, o Colorado tá bem, pô. Colorado começou mal, trocaram o treinador lá, chegou o Mano Menezes e aí tá aí. Ainda há esperança. Há muito pouco tempo, mas ainda há esperança. Tá bem o Internacional. Muito bom. Eu acho legal. Que o título ali é do Palmeiras, mas ajeitou o time ali. Legal demais. Ô, velho, bom que você chegou aqui, né? Legal. Ó, o Cris também. Vai, boa aqui o Cris. O Cris aceitou participar, né? Legal. Uhum. Como vocês enriquecem a resenha aí, porque ele ficou meio... Ele achou que o Kepa teve sorte. Não vou muito assim, não. Olha o Cris aí, salve. Bem-vindo, Cris. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, irmão? Beleza? Boa noite, beleza? Joia? Tio, muito bom, legal demais. Aqui, agora é com vocês aí, porque eu estava falando, teve a rodada hoje, o Brentford, que era do Potter, com o Nottingham Forest 0-0, e o Palace ganhou do Wolverhampton. O Palace... O Brentford joga com a gente amanhã. Não, é Brighton. Eu falei Brighton. Brighton 0 contra o Nottingham Forest 0. Legal. E o Crystal Palace venceu o Wolves, né? Os dois times, nossos dois últimos adversários na Premier League, jogaram hoje. O Palace do Vieira ganhou do Wolves do time que gosta. Por quanto? É assim, Cris. Hã? Por quanto foi? Eu não assisti hoje o Wolverhampton e Palace. Crystal Palace 2, Wolverhampton 1. 2-1. Cowboy Crazy amanhã. Correu, né? Isso aí, a oportunidade dele, não quis participar daquele dia, paciência. Tava boa a resenha, né? O Cowboy Crazy trabalha comigo. É? É. Torcedor do Wolverhampton, fanático. Então fala pro papai, devia ter entrado, cara. Eu falei pra ele. Devia ter botado pilha aqui, ele sabe como é que é a resenha aqui, né? Então é o seguinte, nessa brincadeira aqui, ó, certo. O Forest está na zona do rebaixamento, infelizmente veio apanhar, eu achei que ia ficar na Premier League, mas eu acho que vai voltar para a Championship, está com 6 pontos em 19º, e o Crystal Palace, não, e o Brighton deu uma caidinha, está em 7º agora com 15 pontos, mas ainda está bem colocado. Nosso adversário de amanhã é nono, o Brentford. Nós visitamos os caras 2 vezes lá e ganhamos. E os Blues em 4º lugar com 19 pontos. Luan, com jogo a menos. 2, né? 2, né? O Liverpool. Pois é.
Aí o Cris tá aqui toda hora, vai dar a opinião dele também, mas tá dando um pouquinho de microfone. Cris, dá aquela baixada um pouquinho no microfone aí para nós. Beleza. Aí isso, igual beleza, parou o chão. Ô Luan, Opa! o Potter agora encaixou o time. E ali, secretamente, no silêncio, está fazendo, como é que eu falo? O rodízio, e nós nem estamos percebendo direito. Eu tenho Quarto percebido. colocado. Pô, mas os mais. Quem é muito atento vê, né? Essa cobrança. E não é mudança brusca. Ele não vai mudar meio time. Ele troca um zagueiro, troca o lateral, muda um atacante. Mas você reparou que o meio não está mudando muito? Às vezes entra o Loftus-Cheek, mas o meio está sempre ficando muito porque não tem o Kanté. Já viu isso, Luan? Já, e parece que o Kanté vai ficar fora mais 4 meses, né? 4 meses fora porque operou, né? Infelizmente. Infelizmente, eu acho que o Kanté, acho que tem umas 2 temporadas já que vem sofrendo com muitas lesões, né? E acabou caindo bastante o nível dele, assim, em relação a manter muitas quantidades de jogos, né? E eu acho que faz falta ali para aquele meio campo do Chelsea. Cara, eu acho que o Potter tá fazendo um bom trabalho à medida do possível. Aquele time provavelmente não é o time que ele gostaria de ter, porque foi um time totalmente moldado ali pelo Tuchel, né? Até hoje eu não consigo entender que tipo de futebol o Tuchel queria apresentar com aquele tipo de elenco que ele trouxe. Mas, assim, eu tô torcendo muito que termine o ano bem, do jeito que tá, para que em janeiro a gente possa fazer umas boas contratações e tentar, cara, alguma coisa aí. Talvez seja um ano que a gente possa competir aí na Premier League, porque o City está muito badalado na Champions, é a obsessão dos caras, o Liverpool, uma incógnita, a gente não sabe em que nível esse Liverpool pode chegar, mesmo que tenha ganhado agora, né, o último jogo contra o City. Eu acho que a gente deveria apostar, cara, voltar a ganhar um campeonato inglês, que faz tempo que a gente não levanta essa taça aí. Aí eu acho Mas nada. Não, Diego, pode seguir, pode seguir. Não, eu acho que vai depender muito desses 2 fatores que eu te falo. Acho que terminar um ano bem, né? Ver como é que os jogadores vão voltar após a Copa do Mundo, os jogadores que vão para as seleções. E usar janeiro aí como para trazer jogadores da característica que o Potter acredita que é o melhor estilo dele, né, cara? Estão falando muito, toda vez citam o nome do Trossard. Querem uns caras lá do Brighton. Natural, né? Tem o Cucurella lá, mas aí dizem que, eu não sei como é que é o nome do cara não, mas o Cris deve saber, ou você mesmo. Diz que tem um meia lá no Brighton que é muito bom, que se encaixaria perfeitamente no Chelsea. Caicedo. Eu, Dalmolin falou há uns dias passados, mas eu não lembro o nome dele. Caicedo. Sabe quem é, Cris? Caicedo. Será que é esse o nome? Acho que eu tenho ouvido falar muito do Caicedo no Chelsea. Não, mas não é esse não. É um nome inglês mesmo, britânico, não é Caicedo não. Mas é assim. Mas você achou McAllister? que trocou... Hã? McAllister? Qual? McAllister? Pode ser. Pode ser. McAllister é um meio argentino. Pode ser. Eu não lembro direito. Não lembro. Depois a gente olha aqui. Na época que Tá. trocou, Luan, você achou que teria a escolha certa? O Potter tem tamanho para o Chelsea? Para o longo prazo, igual o Torres quer? Eu já tinha ouvido falar do trabalho do Potter, né, no Brighton. O Brighton, de fato, tinha feito uma temporada muito interessante, principalmente a última, né, que eu acho que ficou na melhor posição da história, eu não lembro se é isso mesmo, do campeonato inglês, mas eu achava que o Chelsea era um Zidane, o Chelsea era um Pochettino, muito pelo mercado de transferências que fez. O Todd, né, deu, assim, uma carta em branco para o Tuchel montar o elenco. E então eu acreditava que na hora de trazer um técnico novo, ele ia trazer um estourado também, entendeu? Não acreditava que seria o Potter o nome ideal, mas espero que ele mantenha esse bom trabalho, né? É um início de trabalho, ao meu ver.
Quando um técnico dessa magnitude vem, né, para um clube muito grande, que é o grande trabalho da vida dele, né, até agora, no momento, na carreira, eu fico muito preocupado nos reforços, por exemplo, Trossard, de Brighton, outros reforços do Brighton. Tudo bem que é o time que ele treinou, manteve ali um elenco bacana, competiu, né, na Premier League, mas eu não sei se esses jogadores tenham o peso para vestir a camisa do Chelsea, entende? Eu acho que o Chelsea tem que sonhar mesmo com jogadores badalados, jogadores firmados no futebol, porque eu particularmente nunca vi um time campeão montado com jogadores desconhecidos, exceto o Leicester de 2016, né? Sim, Mas também eu ia falar aqui dele agora. exceto aquele time que é um ponto fora da curva, né? Uma vez ou outra que tu vê. Até o Real Madrid campeão dessa temporada, eu não acho que era o melhor time do mundo, mas, por exemplo, em cada posição ali do setor, do campo, tinha um dos melhores do mundo, né? O que o Benzema jogou foi brincadeira. O que o Courtois fez ali para aquele time chegar na final e ser campeão foi brincadeira. O que ele pegou na final, então, eu vejo os vídeos no Instagram da cara do Salah, não acreditando que a bola não entrava. Então, aquele Real Madrid, até aquele Real Madrid que não era o melhor do time do mundo, precisou de jogadores extremamente fortes em cada posição para Real competir. Madrid não foi melhor que o Chelsea, rapaz, na bola. Passou os Não, nossos erros. eu costumo dizer que o Mendy perdeu a titularidade naquele jogo, para mim. Aquilo Sim. foi ridículo. A nossa classificação foi perdida ali, naquela saída errada de bola. Sim. Foi o gol que eles entregou, o gol a mais da classificação. Entendeu? Aquele gol ali. Tipo assim, eu boto a culpa no Mendy, naquela classificação ali do Real, realmente. Mas assim, a bola acho que era no acréscimo, não lembro, Cris, pode me lembrar. Aquela bola do Modric, quase na intermediária de trivela pro Rodrigo também, foi brincadeira aquela bola ali. Cara, não, foi aos 80 minutos, velho. 80 3-0 para nós. Foi Mas isso. se você lembrar bem, quem errou aquela saída de bola foi o Kanté. Saiu errado, o Modric recuperou, lançou, o Rodrigo entrou e fez o gol. Sim. Assim, essas coisas acontecem. O bom. negócio é que jogamos bola pra caramba. Agora aqui, ô Cris, falando os caras do Brighton, né, por causa do Potter. Mas se você pegar esses caras, por exemplo, o Trossard é sempre falado. Já falando dele várias vezes aqui em resenha, é um destaque de lá. Aí, hoje mesmo teve uma aspa para o Trossard, né? Parece que ele foi perguntado sobre Chelsea e tudo, e disse que a declaração dele é que isso só pode ser respondido após a Copa do Mundo, eu tenho que esperar sobre a Copa, algo assim. Então, na cabeça do cara, ele já deve estar ali doido para querer mudar e jogar com o Potter de novo. Você, o Chris Bowley lá, contrataria o Trossard para o Chelsea? Então, o detalhe não é nem eu, né? O detalhe é que ele viria de graça porque ele está nos últimos 6 meses de contrato, né? Então ele já viria já como uma válvula de escape, né? Para algumas substituições. Pelo que eu tenho entendido, parece que o Ziyech vai embora. Pelo que eu percebi, o Pulisic também está querendo ir embora. O Pulisic talvez ainda vai ou janeiro ou final da temporada. O Ziyech é já agora em janeiro, pelo que eu entendi, vai embora ele e o Zakaria, né? Pelo que eu estava entendendo. Teve um papo hoje, uma história hoje, de que alguém, acho que empresários do Ziyech, estava até em Milão, né? E o Zakaria agora também já mudou de ideia, né? Parece que em janeiro ele já está querendo sair fora e desistir do Chelsea. Desistiu. Ele deu não teve vaga, né, cara? Não teve... O cara que pediu ele foi embora e o Potter falou dele na coletiva, né? Aquele papo protocolar, né? Ele é importante para o time, está treinando bem, vai esperar a sua oportunidade, que ela vai aparecer. Conversa, né, bicho? Conversa. Não está nos planos, né? Não tá. Ele teve a oportunidade de jogar em alguns jogos aí, tinha jogo que não tinha Jorginho, tinha jogo que não tinha o Kovacic. Aí ia lá ele colocou o Loftus-Cheek, ele improvisou, ele fez outras coisas e não pôs o cara, né, mano? Aí o que acaba acontecendo é assim mesmo, o cara veio de empréstimo, né, para ter uma continuidade pré-Copa do Mundo, né, o cara que ele vai jogar contra o Brasil, né, o Zakaria,
joga pela Suíça, então ele quer, ele precisa de ritmo de jogo, ele quer ritmo de jogo, ele não tem, ele vai embora, né, cara? O Chelsea não tá dando oportunidade e vai correr atrás dele. E só lembrando, não é que o empresário do Ziyech tá lá, o Ziyech é o empresário dele. O Ziyech demitiu o empresário e ele mesmo se empresaria. Você pode ver que ele tem sumido, nem mesmo inventaram alguma coisa dele, você pode ver que ele não aparece nem inteiro, não fica nem no banco, porque ele já está correndo atrás das coisas dele mesmo, né? Acho que o pessoal já deve ter dado um aval para ele vai embora em janeiro, ele vai correr atrás. Ele diz que com certeza deve ter usado isso como desculpa, né, para não ter saído já nessa temporada com o Ajax de volta, porque ele estava sendo colocado no banco de reservas e não tem mais empresário, né? E ele mesmo tem que correr atrás. Tanto que ele, na hora que do vamos ver mesmo que precisava de alguém correr atrás, ele estava jogando, ele estava no banco de reserva e estava no segundo tempo. Agora não está jogando, provavelmente ele deve sair agora em janeiro mesmo, né? Já que ele mesmo se empresaria. Aí agora vamos ver para onde que ele vai, né, cara? Se ele vai. Eu não lembro quanto tempo ele tem de contrato ainda, se ele vai sair de graça ou não. E por quanto ele deve sair. O Zé que eu não sei. O Ziyech, acho que ele assinou por 4 anos quando ele chegou. Então Ele acho já que vai. tá 2, deve faltar mais 2 ainda. Os times interessados é o Milan e o Newcastle, né? Ia pagar por volta de 35 a 40 milhões de euros, de libras, se não me engano, Não lembro. Não no sei Pulisic. disso. Eu tava vendo Olha essa isso. semana. Essas Olha aí. a política de vendas do Chelsea, que eu acho que parece que entra a direção, essa direção não muda, cara. A Marina. É horrível, né? A Marina. Eles A Marina, fazem dos jogadores. a Vão de Marina, graça. a Marina levou quantos anos no clube para se começar a contratar bem? Porque eu lembro que, por exemplo, o Courtois foi quase de graça pro Real. Não sei se tu lembra. Acho que a melhor venda 30 dela milhões. da foi do 30, Hazard. né? Não, Entendeu? Hazard Parece- também. Hazard 100. Ah, não, do Hazard foi bem, ele conseguiu umas metas Hazard- lá, e foi bem. O Mas Hazard foi bem, o Chelsea está recebendo até esse ano ainda. Obrigado, Mas aí, Real Madrid. se a gente pegar a história recente, por exemplo, quando o Leicester foi campeão, o Chelsea Sim. apostou numa penca de jogador do Leicester. O Sim. único que deu certo até hoje foi o Kanté. E o Verdade. Mahrez foi meio inconstante ali no Manchester City, mas teve seus momentos bons também, entendeu? Eu acho que, pô, o Chelsea tinha que trazer um cara ali muito safo pra a gente não parar de perder jogador. A gente vem contrata o Werner por 60, se não me engano. Vende por 30. Contratou o Pulisic por 60 também. E a especulação agora é 35, 40. Toda vez é isso. Lukaku, 120, na outra temporada empresta por 8 milhões. Entendeu? Aí você acha que a Inter não vai querer barganhar no final do ano? Vai querer, pô. A gente não consegue aquele investimento assim. Tipo, o Hazard foi um ponto fora da curva nas contratações de vendas do Chelsea. De vender bem. A diretoria nova está meio atrapalhada nesse esquema aí, né? E sim, se o jogador não quer ficar, eles desfazem logo, tira, limpa, estão fazendo o projeto dele. Mas para mim, eu quero saber do Luan aí. Eu acho que Ziyech e Pulisic perderam o trem da história. Infelizmente, no Chelsea, né? Infelizmente, Pulisic, a melhor temporada dele foi aquele um pedaço, né? Da Champions League. Não, com o Turro mesmo, naquela Champions League que a gente ganhou o jogo contra o Real Madrid e tal, ele se machucou muito, ficou fora. E, assim, meio campo, então, olha aí, o Mal já se firmou de novo, o Kovacic já se firmou, né? Quem está oscilando aí? O Havertz, que hora é atacante, hora puxa ele um pouco para trás e tudo. O Kanté agora se machucou, mas aí não tem briga com o Pulisic, não. O Ziyech, do jeito que ele chegou, tá indo. Sabe? Fez alguns gols, alguns passes longos e tal. Ziyech vai marcar. A minha lembrança do Chelsea do Ziyech é negativa. Infelizmente, eu não vou sentir nenhuma falta dele. Você vai sentir falta desses caras? Você se lamenta por eles, caso eles vão embora? Jogam pra caralho. Mas Olha, não vão elevar o nível do time, não. Já passou o tempo.
Acho que sim, concordo contigo. Não sei se tu lembra, eu acho que foi uma entrevista para Sky Sport, algum jornal, quando o Pulisic fala que ficou muito chateado com o Tuchel, justamente nesse momento que você tá, Sim, de ter jogado muito bem a primeira partida ali contra o Real Madrid, naquela Champions que a gente foi campeão, e o Tuchel diz para ele que fez o vai, gol. exatamente, fez um gol. O Tuchel poupa ele no jogo do meio de semana para volta, alegando que ele ia ser titular no jogo da volta, e ele nem não foi titular no jogo da volta, entrou no segundo tempo, né? Ele deu aquele relato. Então a gente vê que esse tipo de problema, de picuinha, de insatisfação, já vinha há muito tempo, mesmo com o Chelsea jogando bem, sendo campeão, né? E aí o que eu acredito que retratou na demissão do Tuchel, o Tuchel tá muito cabeça dura, o cara não quer sair, não quer ficar no clube, não tem por que manter no clube. Vende o cara, mas vende o cara de forma inteligente, vende ele no melhor momento do clube, jogando, entendeu? Não adianta a gente vender jogador por baixo que a gente sempre desvaloriza nossas peças. Eu acho que tem que sair Ziyech, Pulisic, trazer novas peças, mas não nessa forma de gestão, entendeu? Porque ambos, Ô, os dois passaram por bons momentos no clube. sim, sim. Curtos períodos, mas tiveram sim. Eu acho que o Pulisic teve até um corte melhor. Foi melhor do que se botar na balança assim, o Pulisic foi melhor. E é o cara que eu gosto, tá? Mas, E, assim, eu Cris, acho que lembrando ele não que, vai levar. não sei se tu recorda, na última temporada do Lampard, que a gente se classifica para a Champions, que fomos campeão no ano, para mim o Pulisic foi o melhor jogador do Chelsea. Aí o Mason Sim, Mount foi eleito, mas o Pulisic, por exemplo, não sei se tu lembra num jogo que nós É destruímos mais o Manchester decisivo. City, foi o mais decisivo contra o Manchester City, foi 3-1, não sei se você lembra, naquele Lembro? jogo pela Premier lembro. League. Deitou nas Ele costas daquele lateral lá que foi preso do Manchester City. Esqueci o nome dele. O Mendy, Mendy. Entendi. Então ele foi lembro sim. com aquele time muito, tipo, muito jovem, com o Lampard super contestado ali no. Ele que foi o cara mais decisivo para a gente conseguir se classificar para a Champions, numa Premier League que é super competitiva. Mas, ô, Luan, e o Cris fala também. Você falou aí, o Tuchel tava cabeça dura, né? Mas isso não é novidade, né, velho? É porque ele encaixou uma sequência, o Chelsea conseguiu bons resultados, ganhou título, mas todo mundo lembra do que o Tuchel era cabeça dura e saiu do Dortmund, e é cabeça dura também, geriu uma crise no PSG e acabou saindo fora também, né? Não é novidade. Todo mundo sabia que ele não era santo. E quando ele tivesse a oportunidade de bater de frente, e aí pegou uma diretoria nova, bateu de frente. O cara negou o Cristiano Ronaldo no Chelsea. Negou o Neymar, né? Neymar, a gente podia ter feito Neymar é uma igual da cartada. Cristiano Ronaldo. Não, Mas mas o Cristiano, o Neymar, eu não sei se é verdade ou é só um boato, mas o Cristiano Ronaldo é verdade. O Ele Cristiano negou, Ronaldo é verdade. não quis. Ele não quis, velho. Então, não. se não é novidade que ele é doido. Assim, olhando pelo futebol, é porque remete muito no que eu estava falando nisso. Ele teve uma carta branca para montar esse restante de elenco na última janela. E as opções deles que foram assim, que eu particularmente era super confiante no trabalho do Tuchel. Até hoje eu era contra a demissão dele, mas entendo que esse tipo de picuinha, esse tipo de não querer ceder, né, acabou derrubando ele. Tudo bem, mas eu contestei que tipo de elenco que ele quer montar, entendeu? Eu não entendia de vir o Sterling, de manter o Pulisic, que estava insatisfeito com ele, de trazer o Aubameyang. Assim, eu não entendia como é que ele queria jogar esse futebol, entendeu? Mais ou menos isso. Ele ia montar um time a la Dortmund, como ele bem Ele queria, né? pagou 70 milhões, pô, no Cucurella. O Cucurella é ótimo, é um bom jogador. Mas 70 milhões para competir vaga com um lateral que, sei lá, o Tio é para mim um dos melhores laterais esquerdos na atualidade. Ele é facilmente top 5 mundial ali. Então, por que pagar, investir esse valor no jogador que não vem para preencher uma lacuna do clube, que, por exemplo, para mim são os volantes do clube. É uma lacuna que a gente precisa preencher até hoje, a gente não consegue contratar um. E aí, Cris, quer falar desse Tuchel casca dura aí que bateu de frente e saiu? Ou vamos avançar?
Se me permite, na verdade, tudo começou na época já do Roman Abramovich, que prometeram Lewandowski para ele e trouxeram o Lukaku. Ele falou, não quero, não foi o cara que eu pedi, mas vocês trouxeram, vamos ter esse cara aí. Obrigado pelo esforço, né? E vamos ver o que a gente faz com esse cara. Beleza, ele não se encaixou no esquema do Tuchel, paciência, né? O Tuchel até deu umas criticadas nele em alguns jogos. Eu lembro do jogo contra o Real Madrid mesmo. O Chelsea tomou os gols, ele falou, pô, a gente toma um gol, aí a gente vai para um centroavante, chega dentro da área, põe o cara para cabecear, o cara vai lá e erra. Eu lembro de algumas entrevistas. Então ele dá algumas alfinetadas também no cara, né? Porque não foi ele que pediu. Beleza, acaba a temporada, muda-se a diretoria, a hora que vai lá e firma com ele, ele pede 4 nomes para a diretoria, o Barcelona vai e pega os 4 nomes. Os 4 nomes que ele pediu, o Barcelona pegou os 4, né? Estão se lascando agora. Essa semana, ontem eu já vi falar que os caras meio que já está começando a se arrepender de trazer o Rafinha. Obrigado por ter nos livrado dessa, Barcelona. Eu quero é mais, eu quero que fiquem lá com o contrato longo. Isso. Com todo castigo para eles é pouco. Fizeram o esquema lá do deixar o Rudiger ir embora. Estão se lascando. Beleza, o Rudiger se deu mal. Mas o Christian, seu Marcos Alonso, obrigado, Barcelona, pelo favor que nos fez, né? Obrigado. E lembrando que o Tuchel, ele pediu alguns jogadores, aí o que acontece? Os caras ficou. O Tuchel, como ele estava meio estável, chegou na época de férias, pelo que eu entendi também, chegou na época de férias, o cara queria um descanso, queria fazer um planejamento de futebol. Ele falou que queria alguns nomes, os nomes não vieram, e ele, pelo que eu entendi, ele não queria participar das decisões da diretoria, vamos supor. Os caras chegou a olhar o Klaus, perguntava do Klaus, ele desenhou. Falou do Mukiele, a hora que decidiu ir do Mukiele tinha acabado de fechar com o PSG. O Mukiele valia só 15 milhões. Ótimo lateral esquerdo. Falaram também, o Klaus foi pro Olympique de Marseille, merreca, acho que deve ter ido 30 milhões no máximo. A hora que começou a não dar certo para fora, aí veio pegar os caras da Premier League. Quando você vai pegar a Premier League, irmão, todo mundo é inflacionado. Aí você paga aquele valor que você pagou no Cucurella, paga aquele valor que você pagou no Fofana. Um acordo entre eles, né, velho? Na Premier League, tudo é caro. Tudo é caro, cara. Tudo é caro. Teve a oportunidade de pegar fora, vacilou, principalmente no caso do Koundé. O caso do Koundé mesmo foi um tanto meio complicado, que tipo assim, ele estava praticamente fechado, né? O Koundé que no final não veio pro Chelsea, né? Não, então, mas o Chelsea deu uma afastada na época, quando ficou sabendo do Fofana, e ele machucou. Foi quando ele se machucou, ele estava quase tudo certo com o Chelsea. 2 semanas machucado. Aí ele se machucou. Nessa que ele se machucou, o pessoal começou a olhar para o Fofana. E nisso que olhou para o Fofana, o Barcelona veio e acabou tomando o Koundé. Se o Chelsea vai e fecha com o Koundé e fala, não, a gente vai cuidar de você, acho que tudo isso conta um pouco, né? Tipo assim, pô, o time nem me contratou, já tá me dando todo o apoio que eu preciso, né? Mesmo eu estando machucado, tá confiando em mim, o Chelsea tá desdenhando, se eu tiver o Barcelona, eu não mudo de país. Se eu tiver pro Chelsea, eu mudo de país. Acho que tudo pesa um pouco, né? E nisso que deu uma afastada, o Barcelona foi e acabou levando o Koundé, mas tudo bem. Faz parte. O Koundé eu até entendo. Agora o Rafinha, que o Chelsea foi, ele falou, não, quero ir pro Barcelona, ele tá se lascando lá. E esses outros caras aí, um pouco que o Tuchel queria, né? E acabou não vindo. Pelo que eu entendo, o plano do modo do jogo dele era com os caras, o do Rafinha, com esses caras aí, que já tinham, principalmente o Rafinha, que já jogava a Premier League, né? E quando não vem, ele tem que ficar com o Pulisic, ele tem que ficar com o Ziyech, ele não consegue se livrar do Marcos Alonso, porque não tinha um outro lateral esquerdo, né? Tanto que o Marcos Alonso vai no último dia lá, né, cara? No último dia foi com o Aubameyang, e tipo assim, o Aubameyang veio lesionado, não conseguindo jogar, né? Não estava rendendo, porque deu azar também que o dia que o cara voltou, tinha roubado a casa, tomou uma paulada no rosto.
Tá ali, Verdade. tipo assim, tem coisas que acontecem também, às vezes assim, parece que tudo conspira para o cara sair fora também. Porque eu tenho certeza que se tivesse ganhado do Dinamo de Zagreb, ele não teria saído ali, cara. Não teria saído. Não, tá bom, Eu- vai saber. Dizem que a mudança não foi por causa daquela derrota, né? não, falar, Mas eu não tô, agora é passou, fácil falar, né? Agora é fácil falar. né? Diz, Agora se vamos supor, olha só como o mundo contribuiu, né? respira. Contribuiu. Contribuiu. Foi Vamos um dos supor, se o motivos, sim, Zé mas tá não lá, o foi Zé só. perdeu 3 gols na cara. Ele cruzasse, o Aubameyang tá inteiro, que nem tá agora, jogando, voando. 3 bolas, o Chelsea vai lá e ganha de 3-1, cara, ninguém ia estar. Tenho certeza, o Tuchel não teria sido mandado embora naquele jogo. Podia ser quando perdeu pro São Southampton, mas naquele jogo lá não teria sido, cara. Não teria sido mesmo. Foi uma Vou surpresa para perguntar mim. um negócio. Diga, Lu. Não, Cris, não sei se não sei se eu participei, eu estava aqui no chat das resenhas que uma ou duas resenhas antes da demissão do Tuchel, né, que tava até o vovô blogueiro e tu falaste assim, não, Tuchel não vai cair. E aí o vovô entrou na história, não, acho que, olha, ele tá na corda bamba. Naquele momento eu Sim, concordo contigo. Falei, ué, corda verdade. bamba? Como assim? O que que tá acontecendo? Não, o Tuchel tá bem. Começamos uma temporada mal e, como eu te falo, as janelas de transferência não ajudou ele. Mas assim foi dito e feito, né? No outro jogo ele foi demitido. Sim. Foi, é isso mesmo, foi na quarta-feira, 7 de setembro, ele caiu. Para gente entrar, antes de entrar no Brighton aqui, o Chris tinha citado aí do Fofaná. Ô, Luan, esquece o valor pago. Eu não, cara, não me chamou, não me pegou, sabe? O Fofaná passava pelo seu radar de contratação? Olha, para esquecer o valor, eu acho que a gente fez uma ótima contratação. Eu particularmente gosto. Tira o valor. Pega o É, jogador, a técnica, pois não, tudo. E eu acho ele no time do Chelsea. Eu acho, Eu não. eu curti, eu acho que o Fofana tem um grande potencial. Ele veio para quebrar, para ficar na lacuna ali do Rudiger, né? Eu tava, não sei se foi acompanhando um jogo do Chelsea, que um dos analistas falou que teve uma temporada que um dos jogadores mais rápidos da temporada era o Rudiger, em velocidade Sim, alcançada. E o Sim. segundo era o Fofana, né? Não. Então, ah, é? Terceiro. Eu nunca Segundo era, é eu o acho vi. Chalobah. isso, exatamente. Era o Fofana era um top 3 ali, de Sim. jogadores mais velozes da Premier League. Sim, E assim, zagueiro. eu acho que o potencial do Fofana eu gosto dele que é um jogador alto, ele Novo. muito rápido. Eu acho que é questão de tempo ele tá ali entrando no time quando ele voltar da lesão dele, porque o Thiago Silva, eu acredito que é no máximo mais essa temporada, só que ele pode contribuir alguma coisa. E eu acho que uma zaga ali com o Fofana e o Koulibaly, eu acho que a gente ainda tem uma das melhores zagas do mundo aí. Aí eu acho que ele, por exemplo, Koulibaly. eu aposto muito mais no Fofana como zagueiro do que o Koundé, que joga como lateral direito improvisado no Barcelona. Pô. No, no fundo, foi bom para o Chelsea o Koundé ir lá para o Barcelona e jogar a Europa League, né? Que ele vai jogar a Europa League lá, bem feito para ele. E não vão ganhar, não vão ganhar a Europa League. Assim, olha, na boa, Rafinha, Koundé, Christensen, sucesso no caminho para, acho que é Budapeste, né? Beleza. É. Nós vamos tentar aqui chegar em Istambul e eles tentem, sonhem para chegar em Budapeste. Agora, o Marcos Alonso eu não tenho nada contra, não. Eu não sou Também não, hater, também para não. mim está tranquilo. E ele foi muito profissional, muito honesto, que ele Foi. queria ir, pediu para não jogar, não jogou, beleza, não atrapalhou o time em nada. Muito bem, legal demais. Vamos entrar aqui nesse busy blues aqui, né? Só que ó, o Will Santos estava aí, falando, e aí, primo, é seu primo, Cris, ou primo do Luan? Meu, Will Santos. Ah, beleza. O Cauã estava aí, o Lucas Silva falou que agradeceu o convite, mas não curte aparecer, não. Mais um tímido aqui. Aí o Nego, Wesley, o Sidney. Salve aí pro Wesley. HP. Ó, o Oliveira aí, beleza?
mérito do Potter usar os jogadores nas posições certas sem inventar. Salvo a lesão do James, que ele inventou, mas eu tô gostando disso no Potter também, que ele tira zagueiro, põe zagueiro, tira meia, põe meia, tira atacante, põe atacante. Exceção do Aston Villa, né? Que ele teve que dar uma. Porque ele não tinha lateral direito, né? Ele teve que botar lá o Cucurella e tudo. Eu achava impressionante o motivo do Tuchel botar o James na trinca do zagueiro. Na zaga, cara. Eu achava, meu Deus, como é que o clube dessa magnitude, com esse dinheiro no bolso... Você perde muito, né? E tendo o Chalobah, que não é um jogador ruim. Não é um jogador ruim, pô. Não é um jogador ruim. Ele bancou o Chalobah no clube. E no cara, botava o cara. Sabe o que eu achei interessante no último jogo contra o Aston Villa? Não sei eu, Cris, você estava na resenha na época que nós falamos do provável time, né? Aí eu falei assim, olha, eu não vou me surpreender se aparecer aqui o Loftus-Cheek. Danou na lateral, ou ele pôr no meio. Pois é. Isso eu vi. E apareceu o Loftus-Cheek na escalação. Na lugar do... Sim. E tinha o Cucurella junto ali. Falei, olha só, assim, né? O Aston Villa, como você mesmo citou lá no início da resenha, obrigou o quê para virar Iache. Mas assim, o Chelsea passou um perrengue danado. Se não fosse nosso goleiro, estava ferrando tudo. Ó, Wesley, falando em Kanté, o que vocês acham dessas ausências por causa de lesão? O Chelsea, né? É recorrente essas lesões, né, cara? Só segue o fluxo aí de lesões. E repetindo com o Kanté, né? Só que agora é grave. Eu acho que tem mais 3 temporadas que a gente perde jogadores essenciais por lesões, né? No início da temporada passada, o James também ficou fora, não foi? Eu não lembro bem. James e o Chilwell, né? Não, na verdade, o Chilwell foi primeiro, aquela lesão grave fora. E a gente não conseguiu, por isso que meio que veio por ele, não tinha outra opção no mercado. Sim. Aos olhos do Tuchel, teve que pagar aquele valor exorbitante, porque o Marcos Alonso ia sair, mas eu acho que o Marcos Alonso fez uma temporada digna, na medida do possível ali dele. E a gente sempre tá acostumado já a perder jogadores assim, Kanté, James, são jogadores importantíssimos, a gente vai ter que dar o jeito aí. James e Kanté, Cris. Só que o Kanté já 4 meses fora, né? Sim. Jogadores regulares demais, né, cara? O Fofana é mais uma semana, né? 10 dias e já deve começar a treinar de novo, porque eram 4 semanas. Já o James e o Kanté tá fora, né? O Kanté não joga mais esse ano. Não. Eu acho que o Kanté não joga mais, não. Só lembrando que o Fofana, antes de vir para cá, já tinha um histórico de lesão no Leicester. Pois é, mas não tem jeito, né? Adriano Lima, o tempão que não apareceu aí, salve, boa noite. Melhor resenha, beleza, elogiando a resenha. Como disse, tem que botar a cara aqui, né, Adriano? Falaram do Caicedo, meia do Brighton, o Cris citou ele. Que bom. Caicedo se encaixa no time do Chelsea, Cristiano? Cara, eu vi muitos falando nele, mas eu não lembro exatamente a posição que ele joga, se é meia, se é o segundo volante, se é o primeiro volante, se é um meia pelas pontas. O que eu vejo do Trossard, um pouco pelo que eu tenho visto, ele está tentando fazer com o Sterling, é como se fosse o que o Trossard faz lá no Brighton, né? Um meio um pouco avançado, né? Mas que não. Ele até chega à frente, mas não joga muito lá na ponta, né? Ele meio que afunila um pouco antes, ele não vai até a ponta e toca para trás. Aquela jogada. Ele não é tão rápido, ele é um pouco mais técnico, né? No caso do Trossard. Eu vejo ele fazer isso daí, né? Aquele cara meio que fura a linha no passe, né? E não na velocidade. Agora o Caicedo, eu não vou ficar devendo nessa, mas eu prometo que na próxima resenha eu já venho com a resposta já. Com certeza. Tem conhecimento do Caicedo, Luan? Não, Cris, para te falar a verdade também, eu desconheço assim, a função do Caicedo. Repito. Eu não observo. Assim, é um nome que, cara, eu não sei se para compor elenco seria o nome ideal. Acho que a gente precisa de um meio-campista bala. Eu espero muito que o
o Graham Potter indique um nome muito bom ali para o meio de campo do Chelsea. Meio de campo que eu digo ali, para fazer aquela função de volante, um meia de ligação, algo parecido nisso aí, porque o Jorginho também já tem muita especulação que vai sair, eu acredito que o Sim. Jorginho deve sair A realmente. primeira proposta ele negou essa semana. Hoje teve uma notícia aí sobre salário, né? É, De renovação aí. primeiro ele negou. Você tá Ele quer um pouquinho, lá, tem um mas eu não momentinho sei. aí e não chegou no acordo. Ainda não, pode ser Estranho. que chegue, né? Aí Legal, salve pelas lesões do pro Kanté, Igor e pro Pedro. Olha quem chegou aí, Cris. Ó, o Cowboy Crazy aí, dando uma boa noite aí. Pois é. Mas aí você perdeu o trem da história, né, ô Cowboy? Perdeu. Ó, 3-0 pra você. Ó. Tomou 3-0. Eu não vou, já que você chegou agora, cabeça inchada, né, hoje. E perdeu hoje de novo, né, Cowboy? É isso aí. Então, quis participar da resenha, dançou. Emerson Leite, salve, Cleidson. É isso aí. Olha só. Premier League, né? Jogo do Brentford no estádio novo, estádio lá, 17 mil pessoas. O Chelsea foi lá 2 vezes. Lembra do... Tô muito puto. O Cowboy, bem... E tem muito mais ainda, Cowboy. Vai ficar mais ainda. Não quis participar da nossa resenha. Luan, lembra dos resultados das visitas do Chelsea no Brentford Community Stadium? eu acho que, eu não sei se foi uma goleada de 3 ou 4-0, não sei isso. Eu não lembro bem, não, mas eu acho que a gente já vem de boas vitórias, boas sequências de vitórias em cima do Brentford, né? Nos últimos tempos. No estádio. Lembra, Cris, dos 2 jogos no estádio novo? Um foi aquela sapatada, né, que nós tomou lá, né? Com direito a show do Eriksen junto, né? E o Não. outro. Foi? Essa foi na nossa casa. Essa foi em Stamford Bridge. Então foi aquele 1-0 que o Mendy fechou o gol. É o seguinte. O Chelsea foi visitante no Brentford Community Stadium 2 vezes. A primeira vez foi 1-0, gol do Tio pela Premier League. Partidaça do Mendy e do Malang Sarr. O Malang Sarr jogou, eu sei lá quem que ele incorporou naquele jogo, que o cara Tirou jogou demais. tudo. Melhor partida dele na história Só do não Chelsea. ganhou o prêmio de melhor em campo porque o Mendy foi impressionante e fechou o gol. Sabe aquela coisa? O engraçado é que nesse jogo passado contra o Aston Villa, o Kepa foi o melhor. Eu achei que o Mount ia ganhar pelos 2 gols. E ganhou o Kepa. No jogo 1-0 contra o Brentford, foi na temporada passada, né? 21-22. 1-0, gol do Tio, Mendy jogando muito e o Malang Sarr jogando muito. O outro jogo foi na mesma temporada, só que pela Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra seria quartas de final ou Copa da Liga? Foi 2-0 para o Chelsea. Foi 2-0. Gols do Jorginho e do Lukaku. Sim. Tá? Pênalti. Então tá aqui, ó. Tô até com a ficha aqui, ó. 1-0, tá? Brentford 0, Chelsea 1, 16. Olha só. Dia 16 de outubro de 21. Pouco mais de ano. Pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. 2 dias nessa passada aqui, todo o tio. 16 mil pessoas lá, tá? Vou dar aqui o Anthony Taylor apitou, Cris. Vocês dois aí, vocês que são fãs do Anthony Taylor. Deus o livre, guarde, o Chelsea cara, ganhou um jogo que o Anthony Taylor apitou, rapaz. Olha Nossa, só, difícil, hein, cara? Legal. Difícil. O Chelsea, Mendy, Chalobah, Tio e Christensen, Malang Sarr, Aspilicueta, Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek, Lukaku e Werner. Olha aí. Mendy e Sarr jogaram demais, cara. Impressionante Sim. isso. O destaque do Brentford para mim aqui é o goleiro Raya e o Tony tá aqui. Tem lá o Imbeumo, o Onyeka, tem esses caras lá. Né? No Chelsea ainda entrou o Mount, o Havertz e o James. Só para você ver, eu anotei, botei o asterisco aqui, ó. Malang Sarr e Mendy foram os melhores jogadores da partida. Foi. Muito impressionante. Agora eu vou pegar aqui o 2-0 aqui, ó. Vou achar. Tá aqui, já tá.
até separado aqui, ó. Copa da Liga, tá? 22 de dezembro de 2021. André Merrin apitou. Olha o Chelsea. Kepa, Chalobah, Sarr, Aspilicueta, Alonso e Saúl. Saúl, que eu vi o Saúl jogando pelo Atlético de Madrid semana passada. Barclay, Kovacic, Xavier Simons, Harvey Veio e Jude Samson-Bell. O Tuchel promoveu 3 galera da categoria de base, né? E foi bem legal. Desses 3 aqui, eu gostei do Simons e gostei do Veio. Eu acho que jogou mais. E todos eles foram substituídos durante o jogo. A camisa do Fabris acabou de chegar aqui. O Brentford jogou com Hernandes, Henry, Jansson, Pinnock, Sorensen e Batiste. Janel, Jensen, Canos, Mbeumo e Vissa. Nesse jogo aí, Cris, desses 4 que nós tomamos, teve gol do Janel 2 vezes, do Eriksen e do Vissa. Sabe? Aquele jogo tá maluco. Só que esse jogo foi em Stamford Bridge, né? Toney, um bom jogador, fazedor de gol e tem uma moral enorme para a torcida. Atenção para esse jogador. Esse é o grande destaque do Brentford para o jogo de amanhã. Esse cara aí, é que eu falo, não vou falar que dá medo, não, mas ele é o bom. Em todos os jogos contra o Chelsea, ele foi destaque. Gosta do Toney? Crise depois do Luan. O Toney, depois que ele foi convocado, pelo que eu tenho observado, deu uma caída, né? Aumentou a marcação sobre ele, né? Que é o comum, e tem sofrido um pouco com isso, tanto que diminuiu muito a quantidade de gols, né? E desempenho que ele tem tido nas partidas. Mas, no geral, é um bom jogador, sim. Talvez esteja na hora dele partir para um clube que ofereça um pouco mais a ele, né? Mas gosta do Toney? Gosto. Eu vou na mesma linha de pensamento, né? Eu acho que é um jogador bom. Pra te falar a verdade, todos esses jogadores, assim, quando jogam contra um clube, um Chelsea, assim, qualquer outro grande, esses caras parecem que incorporam aí uma vontade de jogar e se destacar, que é difícil de ver. A gente não vê esse mesmo destaque contra jogos de uma equipe do mesmo padrão, né? É sempre contra os melhores clubes ali. Eles dão ali aquela ligagem. E tem uma coisa que o Dalmolin falou uma vez para nós, um fator que entra muito nesses jogos, que é derby londrino. Esses caras contra os grandes de Londres, né? Sim. Isso que você falou, os caras dão a vida, eles querem marcar, se tentar para ganhar. Pô, imagina aquele 4-1, né? Chelsea 1, Brentford 4. Você acha que amanhã a conversa não vai ser essa? Nos vão lembrar? E tem jogadores lá para amanhã que marcaram gol. O Eriksen não tá mais, mas tá lá o Vissa, tá esses caras. Então, eles são um concorrente que vai entrar em campo. E outra, o Thomas Frank, o treinador do Brentford, é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. De uma coisa a gente tem certeza, que vai ser jogo difícil. Sim. Eu já vou dar meu palpite aqui. É difícil. Mas eu acho que vai ser 2-0 para o Chelsea com muita dificuldade. Depois, se quiser, vocês dão um palpite aí. O palpite é para o final, mas eu já antecipo o meu aqui. Então, olha só. Premier League, tá? Arsenal líder. Olha aí, galera. Ó. Faz tempo, hein? Arsenal líder. City, Arsenal 27. City e Tottenham 23. Tem muita coisa errada nessa Premier League, não pode. Tá errado isso. Chelsea 19, o Brentford é o nome com 13 jogos. O Brentford tá o seguinte, ó. 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Marcou 18 gols, tomou 17. Faz gol, mas toma muito também. Então, vai tomar gol em casa. Na rodada anterior, o Brentford venceu o Brighton e o Chelsea ganhou fora do Villa, né? Antes disso, o Chelsea tinha vencido o Wolves do Cowboy Crazy aqui, 3-0, braço Cowboy. E o Brentford foi a Newcastle e foi goleado por 5-1. Newcastle, olho nesse time, hein? Que o dinheiro muda mesmo os times? Muda. Né? É assim. Muda, pô, mas o dinheiro muda. Mas eu acho que é uma temporada assim para os caras que
G4 não dá, acho que ele uma briga ali por uma Europa League é a realidade deles. Olha aqui, estão em sexto, tá? Newcastle é sexto, com 15 pontos, tá? 3 vitórias, só que empata muito. 6 empates, uma derrota só. Isso é bom, né? Mas tá concentrando muito em... Porra, eu gosto do Sam Maximan, nem sei... Maximan ainda tá lá no Newcastle, pelo menos tava. Tá lá, tá lá. Mas o destaque lá é o Bruno Guimarães, mas tem o Tripper, o Joelito agora joga mais no meio, né? Sim. Bruno Guimarães. Aquele brasileiro que estava no Flamengo lá, também joga lá, né? Bruno Guimarães joga lá. O espanhol que jogava no Flamengo há pouco tempo. O Mari? Não, aquele meio-campista, né? Não, o espanhol. Estava no Flamengo recente, não joga no Newcastle. Deixa eu ver quem é aqui, peraí. Vou pegar o último jogo aqui, 0-0 com o Manchester United. Vou nas escalações aqui do Newcastle. Ó, no meio-campo, Joelinton, Guimarães, Longstaff, Almiron, Callum Wilson, Murphy. Vamos na reserva. Acho que eu tô confundindo. Lascelles, Shelby, Lewis, Taggart, Karius. Ó, o Karius foi pro Newcastle. Goleiro lá. Newcastle. Karius, né? Ryan Fraser, Joe Wheeler, Helio Anderson. Não, acho que é o André Pereira do Fulham. Isso, eu confundi. Ah, não, mas o André Pereira é Fulham. Isso, é Fulham. Ele ou ele era Fulham? Isso, tá certo. Aí sim. Mas eu gosto do Newcastle, é isso. O Lucas falou que André Pereira é do Fulham, exatamente. As competições é o seguinte, né? O Chelsea, Premier League, Copa da Liga, em breve já vai começar a Copa da Liga contra o City, né, Cris? Sim. Tem Copa da Inglaterra e tá aí caminhando uma semana excelente de lanterna do grupo E para líder. Ganhou de quem tinha que ganhar, 2 vitórias fundamentais contra o Milan, assim, não deu chance para o Milan. Eu adorei no jogo contra o Milan, o Luan. E todo mundo, né, pilhando, o Rafael Leão, botaram uma sobra para cima do cara, e ele dava um drible, dava 2. No terceiro, o Koulibaly fazia a sobra e tomava a bola e saía e o Leão não se criava. Os clubes italianos, sinceramente, é só na Itália a competição deles. De nível Europa mesmo, só o Barcelona que está tendo dificuldade de ganhar daquela Inter ali que está capenga. E olhe lá, mas eu acho... Não, o Napoli é líder, é o único time 100% na Champions League, o Napoli. Pois, isso jogando bem. Jogando bem. Chegou a golear o Liverpool. Sim, deu 2 goleadas no Ajax. 2 goleadas no Ajax, goleou o Liverpool. Foi só o Koulibaly. Não é possível isso não, Cris. O Koulibaly perdeu os anos de ouro da carreira dele no Napoli, que não ganhou nada nunca. E agora que o cara sai, os caras resolvem jogar bola. Mas o Koulibaly era para ter saído há muito tempo. Só que o De Laurentiis lá, qualquer conversa pedia 100 milhões do cara. Aí né? Mas isso aí, no fundo, é... Anos e anos, né, cara? Mas no fundo é a opção do cara. O cara fala, pô, cara, seguinte, eu não vou renovar o contrato aqui. Não adianta esse valor que tá pedindo por mim. Mas isso agora. Mas e quando ele tinha 4 anos de contrato pela frente, ainda com multa de 100 milhões, 150 milhões? Como é que sabe? O Chelsea já havia tentado o Koulibaly antes, né? Eu lembro que ele sempre foi um zagueiro muito caro, sempre foi muito caro. E por isso que eu falei, ele perdeu os anos de ouro da vida dele, que hoje ele tá com 32, 33 anos, eu acho. E perdeu ali... Não, é tudo isso? Não é verdade. Não é? Acho que o Koulibaly é nessa faixa aí de idade, sim, já. Koulibaly? Não, 31. 28, não? 31. 31 anos. 31 anos. 31. Isso, 31. Olha só. Mas acho que o auge dele foi 28, 27 anos. Mas ele é um ótimo jogador. Tá jogando bem.
o Brentford tem 3 campeonatos, né? Que é a Premier League, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Tem um treinador bom pra caramba lá, que é o Thomas Frank, né? Dinamarquês, 49 anos. Está no comando do Brentford desde 2016, cara. Pegou o time lá na 3ª divisão e subiu. É um time. O Brentford tem um projeto que lembra muito o do Brighton, sabe? Com acesso. E o tanto que o Brighton está aí na Premier League agora faz muito tempo. E eu lembro que antes deles subirem, eles bateram na trave uns 2 anos seguidos. Tanto em playoff, batendo e ficando. Bem legal, todo reestruturado. E lembre-se do Brentford também, que Bateu na trave e subiu, né? E isso, é um time bem estruturado. Tá? Ele chegou como auxiliar técnico, depois é a 5ª temporada do Thomas Frank lá, e tem trabalhos pela divisão. Como é que fala? Da Dinamarca, sub-19. Sub-20. Auxiliar, né? E assim. Futebol é muito bom treinador. É uma dessas mentes, né? Na parte do duelo tático. 11 jogos, né? Dessa temporada, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É o cara que esse Brentford passa por ele. É o Thomas Frank que é o responsável por esse time. É um bom treinador, tá? Cowboy Crazy. Bournemouth também. Bournemouth também o quê? Me coloquem no assunto de novo, que estou perdido agora. Acho que em relação à estrutura que tu comentaste. O Bournemouth ficou muito tempo na Premier League, caiu e voltou agora, né? Aliás, sobre voltar, eu estava olhando a tabela da Championship. Adivinha quem está lá na zona de classificação, Cris, para voltar para a Premier League? Os Canários. Chuta. Os Canários. Pronto, ganhou. Ficou milionário agora, acertou. Não tem jeito. Toda vez é a mesma coisa esse time, né, cara? Toda vez esse time, cara. Aí o Norwich vai subir. Luan e Cris, o Norwich vai subir. Temporada 23, 24. O que vai acontecer? Vai cair de novo. Não tem jeito. É diferente demais. Thomas Frank, 202 jogos pelo time, já 92 vitórias, tá? Já o Potter, 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Engatou, tá levando o time e os jogadores compraram a ideia dele definitivamente, né? Tá fazendo ali o feijão com arroz ali, Sim. Não vai inventar nada. Isso é bom, o jogador gosta disso, né? Sim. Será que vai continuar assim depois da Copa do Mundo, Cris? E depois, Luan? Eu acho que depois da Copa do Mundo será um novo cenário. Muitos jogadores do Chelsea vai para lá. Aí vem talvez venha o Boxing Day, né? Porque acaba no meio no final de dezembro. Vem aquela época. Vai ser pesado. Pesada para ali. Eu acho que vai ter muito moleque da base que vai ter chance. Muito joga muito. Estou para falar para você que ele vai torcer para muito time ser eliminado antes. Quem foi eliminado antes volta antes, descansa mais, volta jogando mais. E isso pesa. Numa dessa, o Brasil que seja campeão, né? Mas se o Brasil é campeão, Thiago Silva não volta tão cedo. Isso prejudica. Mas é aquela coisa, né? É o peso que se tem quando você cede jogadores para uma Copa do Mundo. O Chelsea geralmente cede mais que um time inteiro, né? Time reserva dependendo da época, a data FIFA perde até 17 jogadores. Já chega a ver uma época com o Thomas Tuchel. E é complicado, a hora que volta, né, cara? É pesado. Porém, eu acho que em janeiro, pelo menos 2 nomes provavelmente venham, né? 2 ou 3 nomes. Um deles, certeza que para mim, o Trossard, né? Desde que ele não se machuque na Copa, né? Com a Bélgica. Libera o Ziyech, vem o Trossard. Libera o Zakaria, traz um outro volante. Provavelmente pode ser, caso seja volante, o
o, Vai ser o o Caio Alvarez do Caicedo. Ajax. Oi? Vai ser o Alvarez do Pode Ajax. ser, Não, eu pode acho ser, que pode ser o Alvarez, pode ser o Caicedo. O Alvarez, quem queria muito era o Tuchel, era né? o Tuchel, né? O Era o Tuchel queria o Tuchel, agora Alvarez. agora é o Potter. Numa dessa ele traz um jogador que ele sabe as posições, as maneiras de jogar, assim como ele faz com o Cucurella. O Cucurella, por mais que a gente pode falar que não inventa tanto, mas o Cucurella era lateral ou jogava um pouco de volante. E lá no Chelsea ele está jogando mais de zagueiro, né? Sendo que a gente tem 3 zagueiros e não tem tanto zagueiro assim pela esquerda, né? Pelo que eu percebo, tem hora, parece que ele não se sente tão confiante assim às vezes, né? Mesmo rodando o elenco, em colocar toda hora o Koulibaly lá, mesmo o Koulibaly dominando como jogou tão bem quando o Cucurella saiu, que o Cucurella errou tudo que tentou no primeiro tempo no jogo contra o Aston Villa. Errou exatamente tudo, 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 tudo no jogo. Eu acho que tirando isso daí, cara, acho que é a única coisa que ele vende um pouco mais, porque é um jogador que ele já tem na mão, um jogador que ele já tem o conhecimento e sabe, na opinião dele, onde que ele pode deixar. Aí, na vez de ter um jogador, ele vai ter 3 jogadores nesse mesmo perfil, né? Que já tem um histórico, já tem uma convivência, já sabe aonde vai pôr o jogador e o quanto ele vai render. Então, eu acho que vem esses 2 jogadores a mais aí logo de cara, né? Sem contar que Deus abençoe que Portugal vai bem, que o Cristiano Ronaldo deite, que eu tenho certeza que o homem vai atrás dele em janeiro. Não é questão minha, não é questão nada, é que o projeto dele, você vê ele falando o tempo inteiro, eu quero uma estrela no Chelsea. Eu tenho certeza que ele vai querer trazer o homem em janeiro, cara. Eu tenho certeza. O Cris quer ver o Cris. Não, O não, não, Cris não, quer eu ver o não. Cris Não do é questão Chelsea. que eu quero, é que o pouco que você vê, eu tô de boa em falar. Ele quer uma estrela no Chelsea. Já comentaram de Eu também Mbappé, já quero. começou o Neymar, já comentou o Cristiano Ronaldo, a mais próxima é Cristiano Ronaldo. Eu, se Nós, fosse, os cristianos, queremos o Cristiano no Chelsea. É, se fosse, se for facilita a para camisa, escolher né? uma estrela aí, eu prefiro o Neymar. Sim, É. mas Eu em gosto do termos de Mas Neymar. valor, isso aí né? isso não é Ah, possível. Isso aí eu acho que não é possível, não. PSG não liberaria nunca, Não, nunca, nunca, nunca. Aqui, será que lembrando que até, quando a Premier League parar, terão 16 rodadas, né, disputadas, para uma semana antes da Copa e volta uma semana depois. Eu certo. acho, Luan, que o processo de reconstrução, de endireitamento dos Blues após a Copa do Mundo vai continuar. E eu sei, o que, é que você pensa? Os não? jogadores e o Compote. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que ser dessa forma vista. Nem que gaste mais 200 milhões. Tem que ajeitar esse elenco, porque a gente precisa. Hoje nós temos carência nos elencos no Chelsea. Carência no sentido de jogador que a gente possa contar, né? Esse jogador insatisfeito, por exemplo. Hoje a gente joga no trio de ataque, né? Mason Mount, o Alba e o Sterling, né? Isso. E qual é o jogador de característica de velocidade? Um ponteiro mesmo, aquele que leva até o final, até o extremo. Nós não temos essa Pulisic, característica hoje. O Pulisic. Pulisic, eu acho que Tem não. eu acho que o Pulisic é mais um driblador, ele é mais um cadenciador do que de fato um velocista. Eu quero dizer um velocista, Ele né? é Aquele cara, drible. Para mim, o eu acho, Pulisic é mais um armador, velho. eu também acho que ele é Driblador, mais armador, armador. cara do passe. É. E o Graham Potter, se ele manter essa formação, que é um 4-3-3, a gente precisa desse cara, assim, de um cara de um jogador com essa característica de velocidade. Não velocidade assim, tipo assim, de muita velocidade mesmo, entendeu? Aquele cara que arranca, por Rafael mais que Leão. puxe o contra-ataque. Acho que o Rafael Leão é um bom nome. Eu acho que o grande nome seria um Rice, um De Jong. Se fosse viesse o De Jong na última janela, eu estaria feliz da vida. O meio Olha campo que o nós Rice temos. aí de novo. O Rice Delong é Tinha volante. tempo, tinha Né? Mas tempo que não aparecia o nome do Rice numa resenha. ó, eu gosto muito do Rice. Eu acho que ele é a cara do Chelsea. Se a gente perder, a Fez gol gente já por semana, né? fez gol. Eu acho que o Kanté, infelizmente, não é mais confiável no sentido da lesão. O Jorginho tá nessa incógnita, criticado, a gente ama e odeia o Jorginho. O Loftus-Cheek é aquele cara que a gente sempre botou muita fé, só que acho que ele já tá numa idade avançada para dizer que ainda é uma aposta, né?
Não acho que o Loftus-Cheek vai jogar muito mais do que ele apresenta hoje. Vai ficar nisso. Você acha que é o fim, Kanté e Chelsea, fim, acabou? As lesões? Eu acho que o ciclo terminou já, né? Acho que o Kanté precisa ir para uma liga que não seja tão competitiva para ele ter uma sequência ainda em alto nível. Numa outra liga, talvez uma liga espanhola, uma liga francesa da vida, eu acho que ele consegue manter um nível A aceitável sem notícia lesões. notícia de hoje é que o PSG está monitorando. Que o Chelsea quer dar 1 ano de contrato, o Kanté quer mais e que o PSG está só olhando. Não, Eu acho que. é a pena. Mas eu estou preparado para o Chelsea continuar sem o Kanté. Mas assim, isso é muito nossas opiniões, né? A gente tem que ver de fato como é que o Graham Potter pensa o futebol, o que ele acha que é a carência no clube, né? De fato, e ver aonde ele vai atacar, né? A gente deixa isso para janeiro. Se a gente pudesse escolher como torcedor, claro, eu traria Neymar, Rafael Leão, Rice e tá Nós ótimo. queremos time forte. Nós queremos todo mundo. Eu quero o Drogba de volta. Mas não tem jeito mais, né? Olha aí, o Gladson tinha chegado aí, deu um alô para nós, mandando um boa noite. Show demais o Gladson. O Viking aí, ó. Ao pensante aqui, estrela, eu quero o Rice. Já tá na hora. O Rice tem que baixar a multa, 150 conto. Pro Chelsea, é muito dinheiro para todo mundo, mas o dono lá, o cara é doido, né? Mas nunca podemos esquecer. Os caras são para investir, eles querem ter retorno. Então, tem que entrar dinheiro no bolso deles também. James fora uma partida e já tomamos sufoco. Sim. O James, ele é impressionante, cara. Válvula de Extra escape classe. tremenda. James é extra classe. Hein? Aquele jogador que tu tira e tu nitidamente vê que caiu a qualidade do time naquele setor. O James e o Kanté. O meio de campo do Chelsea, quando tem o Kanté... Essa temporada nós praticamente não vimos o Kanté jogar. Mas quando tem o Kanté no meio, ixi, é outra coisa. O Chelsea, sim, mas sobe de nível que é impressionante. Nossa, a segurança que dá. Agora mais um desabafo. Como estão Rafinha e Koundé na Champions? Obrigado. Nós falamos disso, Wesley. Temos umas risadas boas aqui. Eu desejo muito sucesso para eles. Eu quero que eles cheguem a Budapeste. Acho que é Budapeste mesmo, não. Budapeste. Na Europa League. O problema do Potter é a pouca experiência em futebol. Ele manja mesmo de quadribol. O que é quadribol? Quadribol é aquela referência do jogo lá do Harry Potter, pô. Ah, tá. Pois é. Então, eu não sei o que é quadribol. Nunca assisti Harry Potter. Boa piada do Gladys aí. Não é meu dinheiro, mas pode pagar os 150 no Rice. Que não, eu também. Tô aí. O dinheiro é dele. Faço o que quiser. Ô, Luan, você tem ideia de quantos jogos Brentford e Chelsea já disputaram na história? O Christian faz pergunta difícil. O Christian faz pergunta difícil. Nada, fala qualquer coisa aí que eu dou a resposta aqui. O negócio uns é a gente 50 falar sobre jogos. futebol e contar isso. Não, 50 é muito. Uns 30 jogos. 17 jogos na história. Nossa, quase acertei. Eu ia chutar 12. Não, 17 jogos. Chelsea e Brentford, cara, eles ficaram mais de 70 anos sem se enfrentar. Tá? Vou puxar aqui para você ver aqui, ó. Eles ficaram de 1940 de 1950, tá? Depois só foram jogar em 2013. Jogaram em janeiro de 50 na FA Cup e depois em janeiro de 2013 na FA Cup. Pela primeira divisão, eles ficaram de 1947 até 2021. Sem se enfrentar. Então são muitos poucos jogos na história. 10 vitórias do Chelsea, 2 empates e 5 vitórias do Brentford. O primeiro jogo foi uma vitória do Chelsea em Stamford Bridge, na League Division 1, em 1935. Ô, Cris, 56 mil pessoas em Stamford Bridge na época. Na Premier League, quantos jogos Chelsea e Brentford tem na Premier League, Luan?
Uns 8. Ô, Lua, acabei de falar que os caras não se enfrentam há 70 anos, pô. 2 jogos. O Nossa. Brentford subiu para a Premier League em Ah, verdade. 2021. Dos jogos. Verdade. 2 jogos só. Uma vitória de cada um. E tá aqui, ó. A vitória que eu citei do 1-0. E a sapatada que a gente levou? A sapatada é por 4-1 em Stamford Bridge, Cris. Eu não acreditei naquele jogo. Bicho, vocês lembram desse jogo? Não deu nada. Parecia que os caras não queriam jogar bola naquele dia, velho. Tudo Então, errado. aquele jogo a gente saiu ganhando, cara. 1-0, gol do Rudiger de fora da área. Aí depois acabou o time, cara. Acabou o time. 48 minutos de jogo, o Rudiger fez o gol. Sim. Né? 48 minutos, então, foi só pra você ter uma ideia. Aí depois começou, esse jogo foi dia 2 de abril. Depois, Janel aos 50, o Eriksen aos 54, o Janel de novo, 60, e o Wissa aos 87. Esse quarto gol aqui aos 87 foi aquele fim de feira, sabe aquele assim, não quero jogar mais nessa porra não, pode meter gol não. O cara vai fazer gol, o céu vai vibrar e tudo. Stamford Bridge, o Chelsea já estava sob aquela sanção, né? Não podia vender os ingressos, mega story fechada. Pela primeira vez eu vi num jogo do Chelsea, vocês puxem na memória aí, cara, Stamford Bridge com lugar vazio, tinha 10 mil lugares vazios em Stamford Bridge. Aí no final do jogo, antes do jogo acabar, foi esvaziando. Umas correias só. Cara, que loucura. Vou dar a escalação aqui, ó. Mendy, Rudiger, Silva e Aspilicueta, Alonso, Kanté, Loftus-Cheek, Mount, Havertz, Ziyech e Timo Werner. Ainda entraram James, Kovacic e o Lukaku. Não dá. O jogo de amanhã é no Brentford Community Stadium, 17 mil pessoas, estádio inaugurado em 2020. A antiga casa do Brentford é o Griffin Park, de 1904 a 2020, foi demolida em 21, 116 anos os caras usaram lá. O Brentford não tem título de primeira divisão, tem 3 League Two, 2 League One e uma Championship em 1935. São esses. Nesse ano aqui, essa Championship de 35 aqui, né, olha só a Championship dessa época, Cris, olha alguns times que estavam lá além do Brentford. O Bolton, West Ham, Blackpool, Manchester United, Newcastle, beleza. Tava forte, cara. Forte, hein? O Chelsea nessa temporada foi o 12º na primeira divisão. Apenas. Não tem jeito. Na temporada anterior, o Chelsea foi terceiro e o Brentford foi 13º. Lembrando que agora o Chelsea é quarto e o Brentford está em nono. O Brentford conseguiu 13 vitórias, 7 empates e 18 derrotas na temporada passada. O Brentford na temporada anterior, foi eliminado na Copa da Inglaterra pelo Everton e nas quartas de final da Copa da Liga perdeu para a gente no 2-0. Destaque do Brentford amanhã, então, o Ivan Toney, né, que nós falamos dele aqui, mas eu coloquei o Anieko, nigeriano aqui, porque é um cara que teve em todos e dá as assistências. No Chelsea, para mim, separei 2 caras, se vocês quiserem falar mais deles. O primeiro, o Kepa, que volta por cima, é o titular, e o Thiago Silva. Se vocês tiverem outros grandes destaques do Chelsea para citar amanhã, que podem fazer diferença, o Malte também tá de brincadeira. Eu ia falar do Malte. Eu ia falar do Malte. Eu aposto no bom jogo do Gallagher também, se entrar. O Gallagher tá entrando bem. Tá aí um cara, uma peça que pode dar certo, né? Né, Cris? Seu destaque para amanhã, Cris. Aquele gol dele contra o Crystal Palace. Mais uma vez o Mount. E é a terceira vez que muda de treinador e ele vai conseguindo conquistar a confiança do treinador
e passa a ser, depois disso que ele passa a jogar da maneira que o treinador quer, ele entende o que o treinador quer, ele passa a ser o destaque do time. Foi assim com o Lampard, foi assim com o Tuchel e está sendo assim com o Potter. Mas eu acho que o Será Malt que ainda é o muito. Armando Brown vai a campo? Assim, só para Quem? complementar a informação, Eu falo já. o, Diga, Mason, Luan. o Mason Mount, eu gosto muito do jogador, é um ótimo jogador. Só que eu acho que ele precisa daquela temporada com regularidade, né? Eu lembro muito bem naquele primeiro time com o Lampard, né? Ele foi muito bem depois do Pulisic e o Abraham, em um certo momento da temporada, dividiram ali os destaques, né? Naquela temporada com o Lampard. No segundo ano ele começa muito bem com o Tuchel, né? Não perde a titularidade, mas no finalzinho ali era uma decadência, né? A galera queria mesmo Malte no banco, eu já ouvi estrutura falar. Eu era falei, Malte precisa pegar o banco. Mendy precisa pegar um banco. E foi o que aconteceu, Exato. eles ficaram no banco, né? E aí com a mudança do treinador, eles deram a volta por cima, né? Então eu espero que essa temporada ele seja uma O temporada de Mount sim, Mendy afirmação do não. Mason Mount. E aí, Cris? Você falou do Malt, né? Sim. Desfalques é o Fofana, o Kanté fora, não joga mais esse ano, 4 meses fora. E o James? O James está naquela dúvida aí de ficar fora da Copa. Vocês acham que o James vai jogar a Copa do Mundo? Eu acho que não, hein? Não. Acho que vai ficar fora. 2 meses fora. Pelou. Eu acho que ele tá fora também. Pra nós é um mês, Não né? sei. Porque um mês é de Copa, né? É. Exato. Jogos marcantes, eu anotei um, que foi aquela Copa da Inglaterra, para mim, marcou demais, porque o Conte era o treinador. Não, o Benítez era o treinador. 2012, Brentford 2, Chelsea 2, no Griffin Park. Gols de Oscar e Fernando Torres. Aí, ó. Aí, Cris. Olha o Fernando Torres aí, ó. Isso Só é que fez no gosta. Brentford, só. Na segunda divisão. Desse aí eu não faria. Cara ruim do caramba. Foi igual nem no Corinthians, O não. Cris não gosta do Torres, Luan. Olha só, ele é um Ah, ingrato, né? Não faz gol nem no eu acho Corinthians, cara. que, Pelo amor de Deus, esse Torres, cara. eu acho Até que o hoje eu tenho que Torres, ouvir de corintiano é por causa desse Torres aí, cara. Se não tivesse mandado o Dogmar, não tinha ganhado aquele Mundial. eu acho que o Torres, ele é muito, a história do Torres é muito parecida com a do Timo Werner, cara. Eu gostava do Torres, né? E teve alguns momentos assim que, pô, era muito difícil acreditar no Fernando Torres, mas é aquele gol contra o Barcelona dele de Brando, o Valdez, eu falei, tá bom, pode. Tá vendo aí, Tá Cris? perdoado, tá perdoado. Só também. O Cris torceu pro Valdez fazer a defesa. O Cris não gosta do Torres, não. Não, mas até ali, então, o Torres ainda passava confiança. O problema foi a hora que chegou no Mundial, pegou um time do Brasil, cara, que era, na minha opinião, inferior, e chegou lá e não jogou, cara. E consagrou um técnico que tinha falado um monte de merda meses antes. Falou que, que o Chelsea não tinha futebol, que o Chelsea não tinha isso, que o Chelsea não tinha aquilo, e o Chelsea jogando bem nos campeonatos. Só que aí foi lá, pegou aquele bendito daquele técnico lá que conseguiu perder 2 Mundial de Clubes, perdeu do Chelsea para o Corinthians, perdeu do Liverpool para o São Paulo, o Liverpool muito mais forte no Mundial de Clubes do que o Chelsea estava contra o Corinthians, sim, muito mais forte. O São Paulo ainda ganhou aquele Mundial de Clubes daquele técnico lá, cara. E os caras ele só não perdeu com a Inter, porque lá mandava assim, ó, você já perdeu 2 Mundial, deixa que nós toma conta aí, pelo que eu vi um brasileiro falar lá. Pois é. Esse 2-2, gols do Trota e do Forrest pro Brentford e pro Oscar e o Torres. Olha o time do Chelsea, tá? Nesse 2012 aqui, ó. Turnbull no gol, Kerry e Ashley Cole, Terry e Bertrand, Ivanovic, Lampard e Marco Marim, Oscar, Ramírez e Fernando Torres ainda entraram no jogo. O Mata, o Aspilicueta e o Dembabá. No banco ainda tinha o Hilário, o Ake, o Paulo Ferreira e Yossi Benayon, israelense, que jogou
nos Blues, jogou no Liverpool, jogou no Arsenal, numa porrada de Jogou em time todo aí, nunca lugar foi e nada. não jogou em A lugar gente, nenhum. e Cris, a gente conseguiu, essa tô falando da escalação, como é que a gente com esse elenco conseguiu ser campeão naquele ano, cara? Foi ali Cech, Drogba, Lampard, Ashley Cole, foi aqueles caras, bicho, que deram aquele título pra gente, porque o resto, só misericórdia mesmo. Esse jogo aqui já foi na temporada posterior, tá? Sim. Esse time aqui, ó, é Tanto o que não tem time que Drogba, caiu né? na Champions e foi para a Europa League. Tanto que não tem É Drogba e tem alguns nomes que vieram um pouco, acho que um pouquinho antes do Hazard que veio, né? Acho. O Hazard já estava nessa temporada, só que Já nesse estava jogo nessa aqui temporada, mas não jogou esse aí. Eu lembro que foi um pouquinho. Essa temporada foi um pouquinho antes de chegar De Bruyne. Essa temporada foi um pouquinho antes de chegar o Salah também. E eu lembro de alguns nomes, cara, que nem o Marco Marin. Ele fez um bom campeonato acho que é pela Alemanha, se eu não me engano. O Marco Marin é alemão, se eu não me engano. alemão. E era um bom jogador, cara. Fez bons jogos pelo Chelsea. Tinha tudo para deslanchar, mas é outro que sofreu com lesões. O Chelsea apostou muito no Oscar também. Chegou 2014, depois da Copa, acabou o homem, cara. Então teve muito cara que tinha tudo para ir certo, né? São escolhas, né? Escolhas. Eu não vou nem falar do Fernando Torres também, que foi uma escolha, né? O Oscar, velho. Eu não sei como é que vocês gostam do Oscar. É um jogador, para mim, que não representou em nada para o Chelsea, cara. Não está em lista nenhuma. Sério. O Oscar, eu nunca lembro do Oscar quando eu faço uma escalação. A menos quando aparece em resenha, assim. O Oscar, para mim, no Chelsea, aqueles gols contra a Juventus, e o que é mais? Eu acho que o Oscar é jogador de jogo fácil. Sabe aquele jogo fácil? Tipo assim, mas um jogo fácil que você pode se complicar. Por exemplo, esse jogo contra o Aston Villa. O jogo com o Aston Villa estava difícil, precisava de um cara diferente, ele ia ser um cara diferente para esse jogo fácil. Ele é o cara que entra e faz o gol, dá o ele passe. Ia entrar, ele ia dar um passe, ele ia fazer o gol, ele ia bater uma falta, ia fazer um outro gol de falta no lugar dali. Eu não quero o Oscar, eu quero o Fábricas. Tá, agora vamos lá. São posições diferentes, tanto que os dois jogavam juntos, né? Não, beleza. Eu te falo, um cara que pode te desafogar e te dar uma vitória, entendeu? Eu lembro mais do Fábricas do Chelsea do que o Oscar. Sim, só que o Oscar também deu algumas poucas, mas deu algumas vitórias. Poucas. Claro que sim. Claro que sim. Agora, se tu pegar o Oscar, eu acho que ele foi uma carreira de jogador curta pelas escolhas que ele fez. Eu acho que ele tinha um potencial enorme. Acho que ele tinha um puta potencial enorme, tipo, muito de jogar bola em altíssimo nível. Ele achou dinheiro e no momento falou mais alto, ele não quis continuar o que ele podia ter entregado. Entendeu? Ele preferiu ganhar o dinheiro. É o que ele fala. Eu vi na entrevista dele de semana passada. Ele disse que ele ganha tanto lá no Japão, na China, que ele só vive do bicho. O resto tudo ele guarda do salário. Imagina só, os caras só vivem do bicho, cara. E o salário dele é altíssimo lá. Então é um jogador que preferiu isso. Já tem a vida estável, tá de boa. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Assim, lembrando, bora olhar. Qual foi o último 8 que a gente viu jogar pelo Chelsea? Eu lembro de 2. 8, camisa 8, eu digo assim, a posição em si. Eu lembro de Lampard e Ballack, cara. Só. Nessa posição, meio campo, armador, aquele cara com camisa 10, camisa 8 clássico, assim. Grande? Lampard. Deveria ter sido o Ross Barkley, mas ele não quis. O Ross Barkley, ele é um 10, cara. Tanto que como é que é o nome o Sarri colocou, foi o único que colocou ele de 10, não inventou naquela Europa League, e ele foi um dos destaques da Europa League até a final. Aí na final, como os caras poupavam o Hazard, né? O Hazard jogava, a hora que o Hazard entrou, matou a pau. Mas até então, o Loftus-Cheek estava jogando bem ali, o Giroud foi onde ele começou a engrenar no Chelsea, o Jorginho, o Willian jogava bem, mas o destaque mesmo era Ross Barkley jogando como um 10 ali, cara. Acho que foi a melhor temporada dele no Chelsea.
É outro que, como o Pulisic, me decepcionou demais no Chelsea, cara. Mas ninguém falou qual foi o grande 8 depois de Lampard de Ballack. Depois do Não, Lampard. Eu tô esperando chegar, ué. Tô esperando chegar. Exatamente. Seria o Fábricas. Talvez Mason Mount. Seria o Fábricas. Seria o Fábricas. Porque o Fábricas jogava naquela posição. Ele jogava um pouco mais recuado do que o meia, né? Exato. O Fábricas, ele é posterior. Fábricas e Lampard não jogaram juntos no Chelsea. Não jogaram juntos. Parou, chegou o Fábricas. Exatamente. Cesc Fábricas pode Seria o ser. Fábricas. Cesc Fábricas. Sim, pode ser esse. Sim. Porque o Kovacic, Depois... as lesões não deixam. O ano que ele foi melhor não foi um ano tão bom assim pro Chelsea, né? Digamos, o Kovacic. O Kanté, ele tem uma função diferente, né? Então, o Jorginho também não. Mas pode entrar, viu, Luan? O Fábricas e o Kovacic. O Kovacic, ele não é decisivo quanto o Lampard. Não. E nem quanto o Fábricas, né? Em termos de passe, né? Acho que esses dois também no quadro de camisa 8. Não? Talvez Fábricas e Cova, assim. Acho que sim. Acho que pode ser esses dois. Já que para responder, para escolher, para o Luan não ficar sem resposta, né? Sim. Acho que pode ser esses dois aí. Mas não só grande. Não grande 8, né? 2x2 foi em 27 de janeiro de 2013, tá? Certo. Por quê? Diga. Não grande 8, né? Tão quanto, né? No caso do Kovacic. Não grande 8. O Fábrica, sim. Show de bola, em termos de assistência, não tenho o que falar, criação, tudo bem. O Kovacic, não grande 8. Foi um bom 8, não grande 8. Porra, aquele recorde de... no final das contas... acho que o Fábricas, no final das contas, o Fábricas vai ficar marcado por ter ganhado uma Premier League. O Gladson falou que sem o Reece... Olha, o Gladson disse que sem o James, a Inglaterra dele não vai ser campeã invicta, não vai nem ser campeã, vai parar nas quartas de novo. Eu gostaria muito que a Inglaterra chegasse, mas também. Agora diz que a Inglaterra tinha uma porrada de lateral direito, agora já reduziu demais, tudo machucou. O Walker, vamos de Tripper. O Lucas falou que do Torres, Cris, só pelo gol marcado contra o Barcelona já parou de implicar. Salve pro Lucas Maquedano que estava aí. Time tenebroso, é esse time da escalação do 2x2 contra o Brentford. Mandando salve. Dembabá dando show de assistência social pela África. É verdade, o Bar, ele comprou um clube enorme para desenvolver jogadores lá e construindo. É um hospital, Gladys. Você mandou para mim, eu li a matéria. Mas eu esqueci se é um hospital ou uma clínica. Esses caras, né? Sempre que voltam para seus países, assim, eles devolvem, né? Devolvem o que eles conquistam fora, eles levam de volta em ação social para melhorar o povo. O Mané ganhou, né, o prêmio do Sócrates, alguma coisa, né? Ficou segundo no Bola de Ouro. Com o melhor jogador do mundo. Acho que foi injusto essa Bola de Ouro sem posição. Aqui, boa noite, pois Miguel. O Lucas falou aqui, que o Lucas Maquedano. Azar era banco nesse jogo. Não, Lucas, ele não estava nem no banco. No banco estavam Matas Piliqueta, Bar, Hilário, Aque, Paulo Ferreira e o Benayoun. Oscar é um dos jogadores mais gananciosos que viu. Fábricas, um dos últimos meias diferentes do Chelsea, inteligente diferenciado. Aí o Gatson não gosta do Ballack, né? Então falou, duas alegrias. A primeira quando chegou, a segunda quando foi embora. Velho, o Ballack 4 anos no Chelsea, foi muito bem. Salve pro Jonathan. Fábricas 2 temporadas. Boa noite, John. Poiê um baita 8, mas aí o Poiê foi antes do Lampard. Foi antes. Né? Poiê foi antes do Lampard. O Luan perguntou depois do Lampard. Depois do o Lampard. Kovacic ganhou tudo com o Chelsea.
Kovacic ganhou. Ganhou. Tem que respeitar o Kova. Tem demais, mas nós citamos ele aqui. Eu falei pro Luan não Mas, ficar sem resposta. tipo Fábio e assim, o Kova. o que a gente quer dizer, por mais que ele tenha ganhado muito, ele não foi destaque, né? Porque quando ganhamos a Champions League, ele não foi destaque no time do Chelsea, né? Era Mendy, era a zaga, era o próprio Mount, o Kanté, né? O Kovacic não era unanimidade, assim, não. Tanto que ele nem foi, tipo assim, acho que se for Não, nunca ver, foi. não foi Nunca exatamente sempre ser titular, porque ou ele estava mal ou ele se machucava. Então, a gente Nunca respeita foi. muito, mas ele nunca chegou assim. O Kovacic nunca foi pro Chelsea que o Modric foi pro Real. Exato. Nossa, Exato, matou a pau. é isso. Matou a pau. Muito bem explicado. É isso aí. Muito bem explicado. E a gente esperava ele sendo o motor do time, né? Sim, Esse sempre. motor do meio-campo sempre foi o Kanté. Sempre foi Aí o Kanté. o Lucas falou aqui, o Lucas Silva. Falando em Kovacic, tô sentindo ele bem duro depois da lesão. Não tá fazendo mais aquelas arrancadas, saída de bola. Aí eu não sei se é por causa da lesão ou se é o Garra Faz Potter. sentido. Aí com Faz vocês, sentido. hein? Eu também não vi mais. Você vê e dá uma outra arrancada, mas não tantas, né? Como era antigamente, né? Respondendo aqui assim. sobre o Dembabá, o Gladson falou, um hospital, uma creche e uma escola. É isso aí. Caramba. Pedro entrou aqui. Vamos lá. Para fechar a resenha, estamos no final, ficou bem longa aqui. Provável time. Vamos brincar aqui de provável time, tá? Então, talvez Olha só, acertei. eu dei uma inventada, tá? Porque eu tô aqui meio de Chris Potter aqui. E aí, assim, cada provável time que eu faço aqui, eu tô fazendo o meu rodízio de jogadores também, tá? Vamos lá. Kepa, Aspilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Chalobah e Cucurella. O tio vai descansar. Jorginho, Malt e Gallagher. Gallagher, para começar. Havertz e Aubameyang. O Sterling vai descansar. Seria esse o meu time para começar o jogo contra o Brentford amanhã. Você, Luan, num provável time. Um provável time, eu acho que o próximo jogo é na Champions, né? Já vale de fato a classificação, então eu daria. Dia 25. Eu acho que eu daria uma oportunidade pro Mendy, que ele também merece. Eu acho que. Eu sou muito a favor do Kepa estar no gol, mas eu acho que o Mendy poderia ganhar uma chance, até porque ele ficou agora em quinto lugar, né? Na bola dos melhores goleiros do mundo, então é um mérito que ele fez. É um mérito, né? Qualquer goleiro que chega lá. Eu acho que o Aspilicueta joga. Eu acho que o Koulibaly joga com. Acho que ele vai na maneira de 4 tradicional. Eu acho que ele vai com Cucurella, Thiago Silva e Koulibaly e Aspilicueta. Eu acho que ele vai colocar o Jorginho, o Gallagher e o Loftus-Cheek. E na frente eu acho que ele coloca o Havertz e o Alba, ou o Pulisic e o Aubameyang. Tô apostando nisso, mais ou menos isso. E você, Cris? O Lucas falou aqui, o Lucas Maquedano. Broha, Conor, Mendy, Kovacic joga amanhã. Eu descanso o Kovacic, descanso o Sterling, descanso o Tio. E aí, Cris? Kepa, né? Certeza. O Asp, Chalobah, o Koulibaly e Cucurella, Loftus-Cheek, Kovacic, Jorginho e Mount, 4-4-2, Pulisic e Aubameyang. Olha aí. Esse rodízio aí, 2, 3 jogadores aqui. Eu quero mandar um abraço pro Eletro aí, ó. Deve ser aniversário dele hoje, 15 anos. Parabéns, viu, Parabéns, Eletro? Salve. Parabéns para ele, viu? Legal demais. Adorei seu comentário aí. Pode sempre. O Johnny, sábado tem Manchester United.
Acho que vai misto pro time. Tá aí, tá rolando. Tem o Manchester no sábado, né, Jonathan? E tem Champions League ainda no meio de semana. Tem. É assim mesmo. O Lucas Silva falou, Gallagher para mim tá pedindo passagem, né? Ah, tá. Ninguém vai sair de bola comendo cruzamento. O Gallagher, ele tá entrando e tá indo muito bem. O Gallagher, eu vejo evolução nos minutos que ele entra. Agora, Ele não sei se vocês perceberam, o Gallagher tá sempre entrando no ataque, né? Sempre no lugar de um atacante, ele tá entrando no meio. Tá jogando de ponta e tá marcando a saída de bola. É isso. Muito forte a saída de bola marcada dele. Palpites. O meu é Chelsea 2, Brentford 0. Luan. Acho que 3-0. Olha aí, otimista. Eu gosto dessa galera otimista. Quer ver? Eu sei que o Chelsea vai tomar um gol. Mas será que vai ganhar o jogo? Vai, Cris. 2-1, Brentford. É o Kepa, cara. Eu não confio nele, desculpa. Eu não confio no Kepa. Eu tô torcendo pra não tomar uns 4 de novo, cara. Tô torcendo, mas 2 eu acho que vai. Que ele vai tomar uma piaba, vai dar uma despertada e vai com tudo para fim de semana aí contra o United. Sem experiência, sem nada. Vai para ganhar mesmo. Que fica registrado o palpite. Mas, ô Cris, para, né, velho? Vamos para a Copa do Mundo lá em cima da tabela. Me ajuda. Que blue é esse? Toda vez, viu? Só lembrando, toda vez que eu erro o palpite, o Chelsea ganha e ganha bem. Que eu errei de novo. Então, vamos embora. Olha o Arthur chegou aí. Arthur, sexta-feira, hein? Resenha pro Manchester United. O Arthur é torcedor do Manchester United. É isso aí. Aí, né, depois da Champions, a gente pega o Cristiano Ronaldo lá. É isso, galera. Para dar o serviço aqui, ó. Brentford e Chelsea, dia 19, é uma quarta-feira, 15h30, 19h30 no Reino Unido. Star Plus e ESPN 2 é a transmissão, beleza? Fica todo mundo aí. Árbitro do jogo amanhã, Stuart Etwell e no VAR, Michael Oliver. Gosta do Michael Oliver? Não lembro dele. O problema do Michael Oliver é aquele juiz mais novo. Quando ele apita é jogo de Champions, ele costuma, igual de um pênalti, ele gosta de dar uma tumultuada. Mas tá aí. É aquele que apitou o Juventus e Real Madrid? Exatamente. Nossa. Ele mesmo. Cagado, hein, cara? Errou a Juventus aquele jogo. Ele mesmo, exatamente. É isso, galera. Pré-jogo pago. Vamos esperar que o Chelsea ganhe amanhã. E que o Potter continue levando o time. Vamos para a Copa. É isso aí. Valeu, Luan. Tamo junto. Some não. Demora a voltar, não. E se convide também. Estamos sempre por aqui. Estamos sempre. Valeu demais. Valeu. E vamos ver se esse Colorado aí dá uma beliscada no verde lá de São Paulo. Acho difícil. Falta tempo. Precisamos de mais umas 3 rodadas. Mas vamos que vamos. Valeu demais. Difícil tirar do Palmeiras. Cris, sócio já. Estamos por aí sempre. Valeu demais. Volte quando quiser. Valeu, Cris. Valeu. Valeu, Abraço galera. aí. É bom jogo amanhã. Valeu. Vamos lá. Obrigado a todos aí. Bom jogo amanhã. É isso aí. Valeu, Gladson. Salve, Ezequiel. Chegou no final, Ezequiel. Ezequiel é outro aí, Manchester United. Vamos ganhar do Manchester no sábado também. E depois pegar o Cristiano Ronaldo. Valeu, galera. Luan, dá o Instagram aí pra galera te seguir. @EuLuanPablo, galera. Segue lá. @EuLuanPablo. Colorado, lá de Belém do Pará. Tamo junto. E o Cris, dá a rede social aí que eu não quero errar mais não, Cris. Não, acho que da gente aí, vamos ver, fazer daqueles do pessoal que a gente boa, do Vovô Blogueiro, do Chelsea Fan BH, como é que é o nome do Gladson mesmo, que é muito da hora, esqueci a Albion Pub. Pô, o cara é show de bola demais, cara.
Tá ótimo. Liga o Gladson, Rafael Nascimento aí. Já, gente Cris finíssima, cara. Dias, Muita da Silva aí cultura, também, é bom. muita Sabe cultura, muito de Chelsea. muito legal, cara. Legal, Eduardo. E Chelsea Fan BH, Twitter, Facebook e o que no Instagram. O YouTube Chelsea Spotify. Fan BH 3905. E para quem tiver com preguiça de assistir, confere o áudio depois do Spotify. Chelsea Fan BH no Spotify. Ativa lá e vamos escutar as resenhas e vamos que vamos. Valeu, Gladson. Valeu, Lucas. Valeu, Lucas Silva. Valeu, galera toda. Amanhã, Chelsea 2-0. Amanhã o Cris falou que o Chelsea perde 2-1 e o Luan é 3-0. Olha. 3-0. Tomara que eu erre de novo, né? As outras vezes todas eu errei e goleamos. Tomara que eu erre de novo. É isso aí. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, ó. Tá aqui, ó. Sempre lá no alto. Valeu. Valeu.